O Natal pode ser celebração, alegria, ele pode ser um presente, mas ele também pode ser tristeza, pode ser ressentimento. Como é que você vai sentir o seu Natal? Mas antes de continuar, roda a vinheta. Fala, Fran. Fala, Elvio, como você tá? Eu tô bem, e você? Bom, a gente já Ai. deixou aqui na abertura a dica de como é que a gente vai fazer essa abordagem de hoje, né? Como é que você vai sentir o seu Natal? Porque afinal de contas, o Natal é isso, o Natal é sentir. Sim. A gente pode olhar o Natal aí com algumas perspectivas, né? Com as nossas expectativas, através das nossas fantasias. E assim, o Natal, ele é um evento, uma celebração religiosa, né? Nascimento de Jesus. Mas eu acredito que hoje em dia, muitas famílias que às vezes nem têm necessariamente algum tipo de religião, elas se reúnem, virou algo mais simbólico no sentido de união, né? De estar próximo à família, de talvez esquecer um pouco por um momento as coisas que aconteceram durante o ano e ter um aconchego, né? Um acalento dentro da família. Então tem toda essa expectativa da reunião, dos presentes, né? Então a gente pode falar aqui do Papai Noel, por exemplo, para as crianças, né? Que eu acho engraçado que a minha mãe sempre me zoou, porque eu acreditei em Papai Noel até numa idade mais tarde, mas confesso que no último ano eu fingi para poder ganhar o presente, né, do Papai Noel. Você e todo mundo, né? Não só você. Acontece, né? Então, assim, eu acho que é uma busca por um momento feliz, não somente pelos adultos, mas também pelas crianças, né? Enfim, e eu acho interessante que eu tava vendo a questão do Papai Noel, que o Papai Noel também, ele é inspirado no São Nicolau, né? Só que ele tem uma pegada muito mercadológica, porque ele ficou assim mais conhecido quando ele chegou até os Estados Unidos e tal, porque o São Nicolau era que hoje em dia é a Turquia, né? E assim, só que é a Coca-Cola que começou com essa imagem toda do Papai Noel. Então, no fim das contas, um ritual que é para ser religioso, no caso, entra também nessa dinâmica mercadológica da Coca-Cola, por exemplo. Enfim, não tem tanto a ver assim com o que a gente quer conversar hoje, mas eu só achei interessante, uma curiosidade, né, Elvio? Então, aí tem uma coisa que está ligada a presentes, que você falou aí, troca de presentes. Eu queria pegar esse gancho aqui para continuar um pouquinho. A troca de presentes é um negócio bastante simbólico do Natal. Mesmo aquelas pessoas que não são muito ligadas na parte de, vamos dizer assim, de compras, né, acabam entrando na troca de presentes, não necessariamente comprando um presente, mas pegando alguma coisa sua, às vezes, e fazendo essa troca com alguma outra pessoa. E essa troca de presentes, ela não é só um símbolo de afeto, porque veja só, muitas vezes a gente chega até a dar o que a gente não tem, numa manifestação de carinho, numa manifestação de afeto. Estou puxando Lacan aqui para a gente, né? Que a gente pode amar dando o que a gente não tem. E aí, isso também é uma busca por uma satisfação individual nossa. A gente se sente bem por estar dando alguma coisa para alguém. Pode ser o reconhecimento que a gente está fazendo em relação a essa pessoa, e também pode ser uma busca de reconhecimento daquela pessoa em relação a gente. Então, a troca de presentes, ela tem várias nuances, né? Várias visões que a gente pode ter em relação a ela. E o Natal, ele, como você também falou aqui, ele é um momento de união, é um momento de reflexão. Esse momento de reflexão que a gente está falando aqui
é para a gente refletir sobre a nossa vida, é para refletir sobre aquelas pessoas com quem a gente se reúne, podem ser família, podem ser amigos, e a gente também vai ter isso muito no Ano Novo, mas no Natal acontece também, né? Eu diria até que, se a gente fizer uma analogia com o mundo corporativo, o Natal pode ser como uma reunião de resultados, vamos dizer assim, onde a gente senta com aquelas pessoas com quem a gente quer compartilhar o momento do Natal e a gente acaba fazendo uma revisão do que aconteceu durante o período. E aquela história do ano novo, perdão, do ano fiscal, né? A gente vai fazer do ano de 2025 um ano fiscal e a reunião de resultados vai ser no Natal. E afetivamente, a gente nessa reunião de resultados, a gente vai fazer uma comparação entre planejado e realizado. O que eu pensei em fazer durante esse ano? O que eu fiz de fato? O que eu pensei em receber? O que eu recebi de fato? E isso sempre vai estar ligado ao sentir. Mas eu vou deixar você seguir um pouquinho com esse sentir a partir de agora aqui. Uhum. O Natal ele pode trazer sim sentimentos antagônicos, né? E aqui eu quero frisar que não existe certo ou errado nesse sentido, que às vezes claro, né? As propagandas mercadológicas elas têm que trazer uma parte feliz, até mesmo para se promover, para vendas, para isso, para aquilo. Então, assim, parece que a pessoa tem que estar bem no Natal, ela tem que gostar daquela celebração. É como se fosse uma obrigação estar presente no Natal em si, né? E assim, é normal a gente ter sentimentos antagônicos. Às vezes acontecem coisas na nossa vida no qual o Natal já não tem mais aquele sentido, aquele significado. É claro, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. A gente tem que trabalhar também, caso necessário, num processo terapêutico, dependendo se isso está te atrapalhando de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aceitar os sentimentos que a gente sente, né? Então, tem pessoas que o Natal, para ela, é uma celebração maravilhosa. Fica esperando ansiosamente, contando no relógio pro dia do Natal. E tem gente que não, tem gente que já não tem essa pressa, não tem esse desejo. E eu acho também que as pessoas elas têm que aceitarem também essa diferença. Que muitas vezes uma pessoa que gosta muito de Natal parece que ela quer obrigar a outra a gostar daquilo ali também. Mas não é assim que funciona, né? Eu tenho um sentimento. O meu próprio sentimento é antagônico com relação ao Natal. Eu falei o sentimento antagônico assim: uma pessoa pode gostar e uma pessoa pode não gostar. No meu caso, é antagônico dentro de mim, porque eu gosto, mas ao mesmo tempo lembro de pessoas que não estão mais aqui e que gostavam muito do Natal e que eu queria que estivessem aqui, né? Então, assim, eu acho uma coisa muito importante aqui é a gente respeitar os nossos limites também, né? Até que certo ponto você quer comemorar, aonde você quer comemorar o seu Natal, aonde você se sente mais confortável para comemorar o Natal. Então, eu acho que é importante a gente entender os nossos sentimentos para que seja uma época agradável para a gente, não por ser Natal, mas para a gente ter uma vida com bem-estar, independentemente da data que a gente está vivendo. Claro que é algo simbólico, eu não estou tirando o simbolismo disso, mas que a gente consiga viver da forma mais saudável possível, né? Aquele momento. E é claro, voltando um pouco do que a gente falou, o fim de ano traz muito estresse, traz cansaços, né? A gente reúne com a família, aí é uma reunião de várias faltas, a gente conta uma coisa que aconteceu na nossa vida, aí a outra pessoa conta uma coisa, chega um tempo que parece uma competição, no fim das contas o outro acha que a sua vida tá melhor do que a dele, porque você conseguiu isso e você acha que a dele tá melhor porque o outro conseguiu aquilo, então você fica querendo preencher as suas faltas através da falta do outro e assim, aí vão gerar brigas, vão gerar questões. Eu acho que também por esse cansaço, por esse estresse também do que a gente vai passando. Início de ano, né, Elvio?
pra gente que é adulto, né? Vem os boletos, aquele monte de preocupação que muitas vezes a gente não consegue deixar de lado. Nem no momento do Natal, então a gente acaba descontando. Enfim, então acaba que esses sentimentos que a gente vai sentindo entre, entre uma celebração que teoricamente era para ser festiva e todo esse cansaço, esse estresse, as pessoas que a gente perdeu, as coisas que a gente viveu, traumas de natais passados, vão entrando dentro da gente e acaba que no fim das contas esses sentimentos vão ficando antagônicos e a gente vai tendo reações que a gente nem sabe o que vai acontecer durante as celebrações, né? Então, você falou uma coisa aí que é o que todo mundo também pensa, né? Não tô dizendo que a gente só pensa nisso, mas que a gente também pensa quando começa a chegar Natal e Ano Novo, né? Que significa que está chegando a hora de pagar IPVA e IPTU. Então, assim, virou o ano, as contas chegam, né? Do jeito que você falou aí. Mas voltando para o nosso tema, não é raro que as pessoas tenham ou que estejam vivendo um momento delicado durante o Natal. Como você falou, pelas lembranças, pelas vivências, pelos traumas que essas pessoas trouxeram e que estão presentes na vida delas. Então, nesse momento, o que acontece? Essas pessoas que não estão bem, vamos dizer assim, emocionalmente falando, elas podem olhar ao redor e começar a fazer comparações, que foi exatamente o que você citou aqui. Quando essas pessoas fazem comparações, elas vão buscar esse espírito de Natal perfeito, né, que ele é colocado nas redes sociais. Hoje é muito fácil disso acontecer, né? Eu acho que se a gente for visitar as redes sociais, a gente não vai ver ninguém escrevendo assim: nossa, meu Natal não tá legal, né? Eu estou triste no meu Natal, não estou bem no meu Natal. Ninguém vai fazer isso, né? As pessoas vão colocar imagens bacanas, imagens bonitas, vão colocar as suas formas de enxergar o Natal sempre dentro desse mundo perfeito que a gente está falando aqui. E também não é raro que durante esse período a gente se sinta sozinho. Já falamos sobre isso também, mas essa coisa de se sentir sozinho é porque começam a acontecer aquelas situações que a gente se desloca, vamos dizer assim, independente da nossa vontade, para uma determinada situação geográfica, para algum lugar que a gente não consiga estar com aqueles que nós estamos buscando para ter essa reunião de Natal, para ter essa convivência familiar ou de amigos que a gente citou aqui. E veja só, a gente também pode estar falando de alguém que perdeu um ente querido. E nessa hora, a cadeira vazia, eu acabei de receber uma mensagem de Natal agora antecipada, de um senhor bastante simples falando sobre a cadeira vazia que fica durante as celebrações do Natal. Então, essa cadeira vazia, ela pode ser porque essa pessoa não está conosco ou porque eu estou distante dessa pessoa. Pode ser realmente uma perda que a gente teve de algum ente querido, como eu falei. Pode ser um final de relacionamento, pode ser uma migração profissional que a gente tenha feito. Enfim, o que acontece nesse momento? A gente fica numa situação de vulnerabilidade. A gente fica numa situação onde qualquer coisa machuca, onde qualquer coisa incomoda. E essa situação de vulnerabilidade, ela vai ser tão maior quanto menos nós estejamos gostando daquele Natal, que foi o que você falou aqui. A gente pode estar num lugar onde a gente não gostaria de estar naquele momento. Eu posso estar no meio de uma relação difícil, eu posso estar revivendo alguma experiência traumática que eu tive em relação ao Natal. A gente pode estar num lugar que a gente não seja aceito. Quantas vezes acontece isso, né? Uma relação de um casal que a família não aceita aquela pessoa que acabou de chegar. Então, isso tudo daí pode ser um impacto extremamente difícil da gente passar no momento do Natal.
E não raramente isso pode desembocar em alguma preocupação, ansiedade, incômodo, até doença, né? A gente pode imaginar nisso. Mas eu acho que o importante é o seguinte, que emocionalmente falando, tem uma série de fatores que parecem convergir e se somar justamente nessa data do Natal. É o que você falou, o fim do ano parece que ele catalisa tudo para um determinado momento, e justamente no Natal é que isso acaba sendo o grande fator que a gente vai precisar trabalhar e a gente vai precisar entender de fato como é, sentir esse momento, que é o nosso tema aqui de hoje, né? Sim. E aqui eu quero compilar algumas coisas que eu acho que, de certo ponto, eu vou ser até um pouco repetitiva, que eu já falei um pouco no início, mas que eu acho que é importante a gente falar que como que a gente pode minimizar esse tsunami, vamos dizer assim, de emoções. Então, assim, eu acho importante a gente recapitular certos pontos para que a gente consiga colocar isso mais em ordem. Então, o primeiro é o que a gente sempre fala em todos os episódios, é o que eu já falei anteriormente, que é reconhecer e aceitar os sentimentos, né? O nosso sentimento é legítimo, então a gente tem que aceitar aquilo que a gente sente. A gente se voltar contra o sentimento só vai fazer com que a gente tenha sentimentos piores. Eu acho que se julgar não é a solução nesse caso, né? É se olhar com carinho, é ser gentil consigo mesmo. Eu acho que é o primeiro passo para quase tudo na nossa vida, é a gente aceitar os sentimentos e ser gentil conosco e com esses sentimentos. Também é priorizar o autocuidado, né? Que também entra nessa parte da gentileza com a gente, de tentar, como que eu posso falar, de se cuidar nesse período de festas, não só no período de festas também. Eu acho que essas dicas que a gente está dando permeiam muito outras situações da nossa vida, né? Então, se você não tem essas questões do Natal, mas você sente que isso encaixa em outras situações da sua vida, você pode deslocar isso para essas situações. Que todas essas dicas, vamos dizer assim, que a gente está dando, mal não fazem, só fazem bem, né? Então, como a gente fala, não é uma receita de bolo, mas é um início para ter uma qualidade de vida, né? Outra questão que eu falei é a questão de definir limites. Aonde você quer estar, até que ponto eu vou dizer sim para determinada pessoa da minha família, né? Até que ponto eu quero estar fazendo determinada coisa, até que ponto é meu desejo, até que ponto eu só quero agradar e por agradar eu estou me sentindo mal. Então a gente tem que começar a se respeitar. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes: quando se tiver em dúvida em algumas situações, pergunta: eu tô me respeitando? Se a resposta for não, muito provavelmente não é isso que você deva fazer, porque em primeiro lugar vem o respeito com nós mesmos, né? Um outro ponto é gerir relações. E o que isso quer dizer? Se eu não me sinto confortável ao lado de determinada pessoa, por que eu vou me obrigar a estar ao lado de determinada pessoa? Ah, mas não tem jeito, né? Para eu reunir com a minha família, eu vou ter que estar ao lado dessa pessoa. Eu não tenho alternativa, eu quero estar junto da minha família, eu não vou abrir mão disso. Então, evite. Evite ficar perto dela, né? Durante o tempo que você estiver em reunião. Evite, às vezes, tem pessoas que gostam de ficar cutucando a gente. Assim, evite entrar na onda, porque no fim das contas num termo psicanalítico, você está permitindo ela gozar. Porque se ela tá cutucando, ela quer que você se estresse, que você dê um retorno, né? Então, assim, não dê essa satisfação para essa pessoa, né? Mas evite estar ao lado dela, vai ficar com o seu. Por mais que a gente esteja em família, ainda mais quando a família é grande, a gente sempre tem um núcleo familiar, assim, mais restrito. Vai ficar com o seu núcleo familiar, vai fazer as suas coisas. A pessoa chega assim, dá licença, vou ao banheiro. Enfim, faz, faz os seus subterfúgios aí, vê o que dá para fazer para que
essa reunião seja a mais proveitosa possível, né? Para a gente evitar realmente esses tipos de conflitos que realmente não valem a pena. Também tem uma outra questão que talvez seja fazer pausas. Às vezes você não quer se reunir com a família, às vezes você quer fazer uma viagem sozinho, às vezes você quer fazer uma viagem só você e o seu parceiro, só você e sua mãe, só você e um amigo, enfim, o que você se sentir confortável. Então essa pausa, ela também é necessária, caso você sinta essa necessidade, né, Elvio? Eu vou brincar aqui, mas já falei isso em outras oportunidades, né? Desde que ela seja consciente, a fuga pode ser um excelente mecanismo de defesa, né? Então, assim, literalmente fuja dessas situações que você falou aí, que não necessariamente a gente precisa vivenciá-las, né? Eu acho que é alguma coisa assim. Mas continuando na mesma linha do que você está falando, eu queria falar um pouquinho sobre o planejamento do Natal, que isso é uma coisa que às vezes a gente não faz, né? A gente deixa a coisa correr frouxa e na hora que acontece de um jeito que a gente não imaginava, que a gente não esperava, que a gente não quer passar por aquele momento daquela forma, aí começa o aperto, né? Então eu acho que planejar o Natal e não deixar acontecer de qualquer maneira é uma das formas que a gente tem para passar esse momento de uma forma mais agradável, né? Onde é que a gente vai estar? Você falou um pouquinho sobre isso, mas onde é que a gente vai estar? Com quem que a gente vai estar? Como é que nós vamos estar? Qual é essa condição da reunião que a gente vai fazer? A gente pode fazer, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante aqui em casa, é fazer uma lista de tarefas com antecedência. E para essas pessoas que elas vão estar juntas no Natal, que eu vou compartilhar o Natal com elas, a gente pode atribuir atividades para elas fazerem para que seja uma coisa mais agradável, onde todo mundo participe. Isso pode ajudar a selecionar o que a gente de fato não quer fazer e o que a gente quer fazer, se a gente tiver esse planejamento. E se a gente estiver fazendo isso com mais calma, com certeza a gente não vai ter tanto estresse, não vai ter tantas situações surpresas, né, para que a gente tenha um Natal não tão agradável quanto a gente gostaria. Uma outra coisa que eu também acho que é interessante, Fran, é a gente definir o que é importante de fato para aquele momento do Natal. Dentro desse planejamento, o que é importante? É importante a relação com familiares, a relação com amigos, ao invés de familiares. Vamos ter trocas de presentes? Isso daí é alguma coisa que vai ser conveniente e agradável para todos naquele momento? Qual é a visão de fato que eu tenho daquele momento? O que eu enxergo para o Natal? As pessoas que estão ali comigo, como é que elas enxergam? E aí, nesse planejamento, a gente pode definir o que de fato é importante para a gente no Natal. E se a gente for realista em relação ao que nós queremos, saber que nós não vamos ter momentos perfeitos, saber que nada é perfeito, né? A Fran fala o tempo todo isso aqui, que nós somos imperfeitos e isso precisa ser reconhecido por nós. A gente também vai ter menos ocorrências de contratempos, de erros, fracassos. E isso tudo pode acabar sendo até, eu brinco dizendo que toda grande roubada na vida da gente pode acabar sendo uma história divertida para a gente contar no futuro, né? Então, tirar um pouco do peso disso também, deixa isso ser mais leve para a gente passar aquele momento de reunião com as pessoas que a gente está buscando. Evitar comparações, isso é importante também. Eu sei que é difícil, já falei aqui, é difícil que a gente olhe para o Natal, compare com o vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a gente sabe disso, mas vamos focar naquilo que de fato a gente quer e dar menos peso para o que a gente está vendo do lado de fora. O que eu quero de fato? O que eu estou buscando? Esse momento ele pode ser um momento tradicional, ele pode ser alguma coisa que a gente já vem buscando, já vem fazendo há muito tempo, mas ele também pode ser um momento diferente. Eu posso querer novas tradições, né? Vamos dizer assim, eu posso querer gerar uma nova tradição para que daqui para frente eu faça o meu Natal diferente, eu posso querer fazer um momento absolutamente diferente. Então,
os rituais, e Natal não deixa de ser um ritual, dessa forma que a gente está falando aqui, os rituais eles não são imutáveis. Eles não são coisas que têm que permanecer daquela forma, daquela maneira, para sempre. Então, a gente pode fazer uma adaptação do momento às necessidades e de fato, aquilo que a gente está buscando. Por que não trazemos novas ideias? Eu acho que todo mundo pode pensar um pouquinho nisso, novas ideias. E funciona, viu? Sim. Então, Elvio, eu só queria frisar mais uma vez que, às vezes, né, a gente tem que procurar realmente um processo psicanalítico, porque, como eu disse anteriormente, às vezes a gente não gosta realmente do Natal, é uma coisa saudável, a gente também não tem que gostar, não é uma coisa obrigatória a gente gostar de determinada data, de determinada coisa, porque a sociedade quer que a gente goste, mas dependendo do que for, a gente realmente precisa iniciar um processo psicanalítico, porque muito provavelmente isso não está impactando somente, por exemplo, na época do Natal, mas está impactando na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, faça uma reflexão, né? Isso está impactando como na minha vida? Será que é somente no Natal ou será que tem outras coisas que estão sendo impactadas, outras datas, outros momentos? Porque às vezes o Natal ele pode dar essa como se ele mostrasse mais pelo símbolo e tudo isso, mas às vezes também está impactando no nosso dia a dia de outras maneiras que a gente não está percebendo. Então, se você está na dúvida, se você refletiu, mas ficou na dúvida, procura um terapeuta, faça pelo menos a primeira sessão para você ver, junto com esse terapeuta, se é interessante iniciar ou não esse processo psicanalítico. Então, eu gostaria de desejar a vocês também um Feliz Natal, que vocês tenham tudo de bom aí nesse fim de ano, que o nosso vídeo consiga entrar um pouquinho aí na casa de vocês, fazer um pouco de diferença na vida de vocês, não só esse vídeo de Natal, né, mas os vídeos que a gente já gravou até então. Vou deixar a playlist aqui do nosso podcast. Eu vou ser sincera, eu não sei sair dos clichês, falar coisas bonitas de Feliz Natal, então eu vou encerrar o meu Feliz Natal dessa forma. Elvio, você é mais, como que eu posso dizer, mais criativo do que eu para as felicitações? Não, eu acho que a gente já falou aqui, você já falou em nosso nome, né? O nosso desejo de um Feliz Natal a todos, mas eu acho que o ponto aqui é faça o seu Natal feliz, de fato. Faça o seu Natal com o melhor sentimento que você possa fazer para o seu Natal. E não faça do seu Natal um problema, não faça do seu Natal a razão de um sintoma que você possa ter e alguma coisa que não vai ficar bem para você. Natal é nosso, Natal é seu, e eu espero que vocês curtam muito esse Natal. Feliz Natal a todos. Nada melhor do que a sabedoria, né? Um dia ainda chego lá. Tá bom. Gente, bom Natal para vocês. Tchau. Bom Natal, pessoal. Se inscrevam aqui, não se esqueçam, hein? Eu lancei um livro também, que é um ótimo pedido para o presente de Natal. Ou para depois também. Às vezes, se você quiser deixar para o Ano Novo, eu vou deixar também, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.